Associação Nacional dos Árbitros de Futebol acaba de pedir a paralisação urgente do Campeonato Brasileiro em função de nossa CPI ontem, do que declaramos da reunião secreta com o Joe Testor, o CEO majoritário do Botafogo do Rio, quando ele, Girão, eu, Portinho, Irã, veneziano, ouvimos tudo, soubemos tudo. Temos um relatório nas mãos de 180 páginas, temos gravações, temos vídeos, vamos obedecer o segredo de justiça, mas algo a gente não poderia deixar de comunicar à imprensa brasileira e ao país do futebol, das chuteiras. E paralisar o Campeonato Brasileiro, qual é o motivo que solicita a associação? É o que foi denunciado sobre o VAR, que eu jornalisticamente adoro dizer VAR-ticatar, né? Porque com 5 câmeras eles não conseguem dar respeito à arbitragem no Campeonato Brasileiro. Isso é sobre o espaço que foi aberto para manipulação de resultados com a chegada das casas de aposta. É um tema muito sensível. A gente precisa, sim, jogar isso em mesa, regular, ver como a gente vai tratar, ver os limites, tudo isso, enquanto sociedade, a gente precisa fazer. Acho, então estou com a Marília nessa, é muito importante, sim, o que está acontecendo. Meu medo é que o trapalhão do Textor vá colocar tudo a perder. Por quê? Eu não sei se vocês viram, eu vi as 3 horas de CPI. Graças a Deus existe aquela velocidade acelerada no YouTube, porque daí eu vi mais rápido, né? 1,75, eles parecem mais loucos ainda, falando naquela velocidade, que é uma coisa meio assim, mas dá para entender. Gente, foi um show de horror. Um show de horror. Assim, o nível de vira-latice, teve senador pedindo desculpas por estar falando em português. Teve senador constrangido por estar falando em português. Quem tinha que estar constrangido por não estar falando português é o John Textor, que mora no Brasil há bastante tempo, é dono de um clube, deveria aprender. 3 horas de aula por dia, em 2, 3 meses, ele sai falando português. Não tem interesse, porque onde ele vai, todo mundo baixa a cabeça e quer falar a língua dele. Então foi horrível, horrível, horrível. Assim. Não tem nada, não tem prova. Se tem, é prova secreta, ninguém sabe da prova. É tudo assim, o jogador tal virou o corpo para a direita e ele nunca tinha virado o corpo para a direita. A inteligência artificial mostrou que ele nunca tinha virado o corpo para a direita. Então, tem coisa errada aqui. Eles estão tentando tirar a dimensão de erro humano do futebol. Então, coloca a inteligência artificial para jogar. Coloca. Porque o Textor fala muito em desempenho estranho. Gente, para mim, o desempenho mais estranho de todo o campeonato foi o segundo tempo do Botafogo no jogo contra o Palmeiras. Foi esse o desempenho mais estranho. E a gente, humanamente, consegue entender. Os caras apavoraram. O Palmeiras fez um gol, o Endrick pôs a bola debaixo do braço. É tudo demasiadamente humano, mas estão tentando tirar a dimensão de falha, de erro, como uma possível coisa que acontece no futebol. O Textor não sabe o que é o futebol. Ele acha que é um esporte norte-americano, estadunidense, que é muita estatística, é robotizado, o atleta faz isso sempre, entra sempre assim. Ele não tem noção do que é. Ele quer tirar a dimensão da imprevisibilidade do futebol. Alguém para esse homem. Ou alguém senta ele num lugar e fala, meu querido, meu amor, nós vamos te explicar o que é o futebol. Menos. Então, o meu medo é que ele estrague, comprometa uma coisa que é importante de ser feita. A gente precisa, sim, falar sobre a entrada, o espaço aberto, com a chegada das casas de aposta, para eventuais manipulações. Gente, assim, é óbvio que há manipulações. É claro que há. A gente precisa agora falar sobre isso. Elas não são nem tanto lá, nem tanto cá. Assim como é óbvio que há falha humana. Assim como é óbvio que o VAR é uma aberração. E uma das coisas que ele falou lá é o VAR só erra. Alguma coisa assim, ele mostrou lá nos documentos. O VAR não acerta, o VAR mostra as imagens estranhas. Sabemos disso, gente. O VAR é horroroso. No palma para louco dançar. Né? E a gente está batendo palma para louco dançar, no caso, o Textor, e eu já falei para o Textor isso, que ele vá para o Ministério Público de Goiás. Porque o Ministério Público de Goiás tem uma apuração de 2 anos e lá não tem nenhum louco e ninguém está batendo palma para louco dançar no Ministério Público de Goiás.
E no Ministério Público de Goiás, em 2 anos de apuração, não surgiu o nome de nenhum árbitro. Nenhum árbitro. Importante. Acabei de conversar com um árbitro de Série A que diz que, na visão dele, a ANAF hoje não representa a maior parte dos árbitros. Quem representa é a Abrafute. Ou seja, nós também estamos batendo palma para louco dançar para falar do presidente da ANAF, que está fazendo uma nota política com alguns absurdos, como nesse ponto, concordo inteiramente com o Loebling. Eu só discordo de ter que parar o campeonato por uma suspeição lançada pelo Textor, que fez questão de não levar os indícios, e eu estou chamando de indícios porque foi o que disse o senador Jorge Cajuru ontem, não levar para o Ministério Público de Goiás, que era o caminho óbvio. Se o Ministério Público de Goiás tem uma investigação há 2 anos, quem é que pode cruzar uma informação com a outra? O Ministério Público de Goiás.